Olá, nossos queridos espectadores e ouvintes, estamos começando mais um podcast Neurodivergente, onde vamos falar hoje sobre musicoterapia. Eu sou Vinícius Ribeiro, pai do Léo, menino autista, e estou aqui novamente com Jeane. Jeane, querida, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Eu sou a Jeane, mãe do Heitor, uma criança autista também de 8 anos. Ele não teve contato muito direto com a musicoterapia, então para a gente vai ser ótimo também conversar sobre isso. Maravilha. Hoje nossas convidadas são Jaqueline Dalpino, que é musicoterapeuta, e Lara do Carmo, que é musicista. Então, queria muito obrigado primeiro pela presença de vocês duas, e queria primeiro que vocês se apresentassem um pouquinho e dessem uma breve saudação para os nossos espectadores. Começar pela Jaqueline. Olá, primeiramente agradeço pelo convite. Eu sou mãe do Miguel, também um menino autista de 10 anos, sou educadora musical e musicoterapeuta em Jaú, interior de São Paulo, e é um prazer poder compartilhar com vocês hoje. Lara? Olá a todos, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar desse podcast tão especial. Bom, eu sou Lara, sou psicóloga, analista do comportamento e também musicista. Hoje trabalho aqui em Rio Preto, na Clínica Reequilíbrio Físio, como psicóloga e também com a música em terapia. É um prazer estar nesse bate-papo hoje. Maravilha. Bom, vou começar aqui entender um pouquinho do trabalho de vocês duas, né? Como a gente já estabeleceu a ordem, vou começar com a Jaqueline primeiro. Jaqueline, conta um pouquinho o que é exatamente a musicoterapia e como ela funciona para, talvez, diversos tipos de pacientes né, como funciona o seu trabalho em geral? Uhum. Bom, de forma geral, a musicoterapia é a utilização da música e de todos os elementos sonoro-musicais, como ritmo, melodia, harmonia, os sons, por um musicoterapeuta qualificado, em um processo onde a música e todos esses elementos são utilizados como um recurso, mas o objetivo final não será musical. O objetivo será voltado para o desenvolvimento do indivíduo, de acordo com as potencialidades e as necessidades dele, no sentido de alcançar as necessidades, sejam elas físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. Então, existe um processo musicoterapêutico, específico da própria área, onde é feita uma anamnese, uma coleta de dados, uma ficha musicoterapêutica, onde são levantados dados específicos para o processo musicoterapêutico, quais sons que o paciente se identifica, quais músicas fazem parte do seu cotidiano, para levantar dados da identidade sonora dele, que posteriormente a gente pode abordar um pouquinho mais. Existem alguns instrumentos específicos de avaliação em musicoterapia, que a partir dessa avaliação são traçados alguns objetivos terapêuticos para serem desenvolvidos durante os atendimentos. Eu friso bastante que é sempre importante nós trabalharmos com outros profissionais, então ser um elo entre profissionais, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionais e com a família além da escola. Então, de uma forma geral, a musicoterapia aborda isso. Ela pode ser trabalhada desde gestantes, desde que o bebê está no ventre. Eu atendo particularmente a partir dos 6 meses de idade até a fase da adolescência, mas a musicoterapia abrange até os idosos, então é bem ampla. E como que acontece essa atuação da música dentro do sistema neurológico da pessoa? Eu acho isso incrível, né? Como que ela consegue trazer essa regulação? Vocês sabem explicar para a gente como que isso acontece? Jaque, eu posso trazer um pouquinho, pessoal, a visão da psico, Então, já partindo um pouquinho da minha atuação, eu uso a música em terapia. Então, é diferente da musicoterapia, Que a música, na musicoterapia, e aí a Jaque é melhor para descrever isso, mas a música é música como terapia, Já em psicologia, por exemplo, que é a minha prática, eu uso a música como um dos recursos para que a gente tenha acesso e aborde algumas questões diante da queixa do paciente ou do cliente. Então, por exemplo, quando a gente está falando, vou dar um olhar a partir
da perspectiva analítico-comportamental, que é a minha abordagem, né, da psicologia. Então, a gente vê que a música, ela pode ser um estímulo antecedente, que dá condição para algum comportamento acontecer. Ele pode ser o próprio comportamento, então, o próprio tocar, o próprio cantar, e ele pode ser também o que dá consequência para algum comportamento. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com alguma demanda específica, né? Seja alguma questão de AVD, por exemplo, quando a gente está trabalhando em conjunto com a TO, a gente pode sequenciar a música, se aquilo for motivador para o paciente, por exemplo. Né? Então, imagina, no sistema neurológico ali, como que recebe esses estímulos musicais, e na questão da psicologia, né, Gê, trazendo um pouquinho mais para a psico, abrindo aí para a Jaque trazer a visão da musicoterapia no sistema neurológico mesmo, mas nesse processamento psicológico, a música ela pode ser condicionada a vários outros estímulos. Então, dentro da psicoterapia, a gente usa a música como um dos aliados da motivação daquele paciente. Então, a partir da associação da música com uma outra demanda, a gente pode ajudar com que aquela questão seja um pouquinho mais leve de ser feita, mais leve de ser abordada, né? Um pouco mais motivadora. E quando a criança tem alguma restrição auditiva, por exemplo, é o caso do Heitor, né? O Heitor é uma criança, hoje em dia, justamente na abordagem comportamental, ele tem conseguido, de vez em quando, entrar uma pessoa com um violão, mas a princípio ele não podia nem ver o violão. Teve uma fono uma vez que tentou trabalhar com ele com os tons do piano, e ele já desregulava. E é interessante que ele não é uma criança que desregula com qualquer som, ele não tem esse movimento, né, de tapar o ouvido. Por exemplo, se ele escuta um cachorro latindo, ele dá risada, né? Então, são determinados timbres, determinados sons que fazem ele desregular. Mas a música, apesar dele adorar ficar assistindo, por exemplo, os videozinhos dele na TV, musicais e tudo, quando a gente pensa em trazer isso realmente de uma forma mais real, né, mais realista, ele desorganizava, ele não gostava. Então, como que vocês costumam fazer essa abordagem quando o paciente apresenta esse tipo de demanda? Quando essa hipersensibilidade ela é muito intensa, em primeiro lugar, nós vamos analisar quais elementos estão gerando essa maior dificuldade, né? Se é a questão do volume, do timbre, da intensidade, se é algum timbre, como nesse caso, bem específico, né? Então, nós vamos tentando trabalhar essa dessensibilização de uma forma bem gradual, né? De uma forma que não cause nenhum mal para a criança, obviamente, mas apresentando alguns timbres um pouco mais, que sejam um pouco mais brandos, mais suaves. No caso do violão, existe aqui, eu tenho alguns pacientes que também, inicialmente, não aceitavam o timbre do violão, então nós partimos para o ukulele, que tem uma sonoridade um pouco mais agradável, mas também é um instrumento de cordas. Posteriormente, nós conseguimos fazer essa transição, né, para apresentar alguns outros tipos de timbres. Então, de uma forma muito natural, né, bem gradual, respeitando também o paciente. E a partir da minha base clínica, né, dos meus pacientes, eu tenho aqui relatos, sim, e posso comprovar que os pacientes eles conseguem realmente aceitar novos sons, tanto dentro de casa, quanto em outros ambientes, e também em parceria com professores de escola. Em escola, normalmente, tem algumas apresentações musicais que tem um som bem mais intenso, além de diversos outros estímulos. Então, normalmente, é dessa forma que é trabalhado aqui em clínica. E deixa eu até perguntar uma coisa, né? As crianças, enfim, a gente sabe que os autistas é um espectro muito grande, né? Então, como é que você trabalha? E aí eu quero ouvir as duas falando mesmo. Como é que vocês trabalham nessa questão do nível de suporte das crianças? Tem alguma diferença na hora de você fazer a abordagem com a criança, dependendo do nível de suporte que ela tenha? No caso, por exemplo, do Heitor, que tem essa dificuldade auditiva, ou alguma criança que tem a dificuldade de mobilidade, e como a abordagem ajuda no desenvolvimento? Como, vamos dizer, a definição da abordagem ajuda no desenvolvimento da criança ao longo, né? Aí pode começar qualquer uma das duas, não tem problema, pode ser Lara. Ótimo. Vini, quando a gente está falando dentro da olhar da psico, né, da psicologia,
No mesmo nível de suporte, a gente tem diferentes formas de manifestação. Então, de qualquer forma, a gente entende que é uma mulher muito individualizada. Então, uma mesma execução tem um mesmo quadro clínico no sentido de nível de suporte, né? Vamos pensar no nível de suporte 3, né? Então, se a gente está pensando nesse quadro que o suporte é maior, se eu usar o mesmo indivíduo, né? Se eu usar em alguns momentos, eu posso usar a música como antecedente, como alguma coisa que vai dar condição para ele emitir alguma resposta que a gente está trabalhando, que é importante para ele. Em alguns momentos, a gente pode usar a música como uma recompensa sobre alguma coisa. Então, imagina, em uma mesma pessoa, em um mesmo paciente. Então, eu entendo que dentro, pelo menos a partir do olhar da psico, e aí já pode contribuir contra a musicoterapia, mas a questão do suporte, sim, é um importante indicador para a gente sobre algumas questões, até onde a gente pode dar dicas, até onde a gente precisa de dar algum suporte mais específico, mas é um olhar muito mais individualizado, mesmo quando a gente fala de dois indivíduos no mesmo nível de suporte. Então, a partir das avaliações, a partir do contato direto com o indivíduo, a gente consegue definir isso da melhor forma. Complementando, na musicoterapia, na minha visão também, eu sigo a mesma forma. Então, no mesmo nível de suporte, nós temos diversos tipos de abordagem, né? A música acaba sendo um próprio reforçador para a criança, porque normalmente as crianças já gostam muito de música. Claro que de uma forma geral, né? Então, o meu olhar ali vai ser bem individualizado também. Então, a partir de cada paciente é traçado um plano individual, né? Não existe uma música específica que funcione com todos, ou uma técnica específica que vai funcionar com todos. É muito individual e pode variar de sessão para sessão também. Então, o que funcionou em uma sessão, em alguns momentos não vai funcionar na outra por conta de alguns fatores externos que podem ter contribuído também para o desenvolvimento do paciente naquele dia, né? Então, tem que ser bem individualizado mesmo, e compartilho também do que a Lara propôs, de que são traçados esses planos de acordo com cada paciente, independente do nível, né? É claro que se o paciente tem uma dificuldade motora, ele vai precisar de um suporte um pouco maior na hora de tocar, né? Na hora de fazer um movimento, para tocar o tambor, por exemplo, vou precisar adaptar alguma baqueta, então já me antecipo, né? Vou preparar, peço um acompanhamento de uma TO também para me auxiliar nessa adaptação, né? Pacientes com dificuldade de locomoção, eu também vou adaptar aqui a sala para que o paciente também consiga executar o instrumento, consiga tocar. Então, tudo vai depender de cada paciente também. Eu vou aproveitar esse gancho que a Jaque comentou e até o exemplo da G, né, sobre o Heitor. Então, por exemplo, agora ele vem aceitando o contato com o violão, é isso, G? Sim, sim. Então, agora ele gosta. Não, agora ele gosta, ele pede. Olha só. No tablet dele, né? Então ele pede para vir. Mas antes, assim, era uma coisa. Tanto que assim, a gente está inserindo a música aos poucos na terapia dele. Ele não faz musicoterapia. Entendeu? A gente está inserindo dentro da terapia dele para ver se a gente consegue transicionar aí para realmente para uma terapia específica de músico, né? Exato. Então, olha só esse processo, né? Ele está... Eu entendo que o processo terapêutico seja associar a música com algo que está sendo motivador para o Heitor e trazendo isso de pouquinho. Então, a gente tem que levar em consideração a história de vida daquele indivíduo, né? A gente sabe que uma mesma música, ela pode eliciar, ela pode dar condição para diferentes emoções, né? Então, por exemplo, eu dou sempre o exemplo da marcha nupcial, né? Então, para alguém, para uma pessoa que teve uma vivência importante, significativa, com emoções agradáveis, aquilo ali vai trazer uma memória, enfim, vai eliciar emoções muito legais, né? Mas vamos pensar que aquela mesma música marcou um trauma, a mulher foi deixada no altar, vamos pensar assim, imagina, ouvir a marcha nupcial para aquela pessoa vai ser gatilho para muita coisa também, diferente, olha só, uma mesma música. Então, por isso que esse cuidado, e aí
às vezes eu leio um pouco da musicoterapia, já que é uma ciência que eu gosto muito, e fala exatamente desse cuidado que só a musicoterapia tem essa base para trazer, né? Do uso da música para diferentes pessoas, que pode trazer efeitos legais ou não muito legais também. E olha que interessante, até pensando nisso, o Heitor, por exemplo, ele adora algumas músicas específicas, do Brilha, Brilha, Estrelinha, o Atirei o Pau no Gato, mas em alguns momentos ele mesmo escolhe essas músicas e ele chora, mas ele chora sentido, de cair lágrima no olho dele. Eu falo, Tutu, mas se tá ruim para você, tira, mas parece que ele quer transpor, sabe, aquela barreira, eu entendo, eu não sei, ou se vem alguma sensação que para ele, ao mesmo tempo, é prazerosa, mas é interessante como que a música realmente atua nesse sistema emocional deles, né, e eu fico às vezes sem entender por que que vem essa reação e por que que mesmo assim ele escolhe aquela música, né? Isso acontece um pouco com o Léo também, algumas coisas muito específicas. O Léo gosta muito de música, e principalmente as musiquinhas dos desenhos, né? Porque é engraçado, a gente fala muito de tirar a tela das crianças, eu concordo plenamente, quanto menos tela, melhor, mas tem muita música que é educativa, que ensina, né? Então a gente tem o Três Palavrinhas, a gente tem o Palavra Cantada, a gente tem várias musiquinhas que ensinam, e para o Léo tem ajudado muito ele a desenvolver a fala, né? Ele desenvolveu a fala já em algumas coisas, mas a música tem ajudado a ampliar o vocabulário dele e também a ele construir frases mais longas, né? Porque ele já consegue cantar uma música. Estava até comentando com a Jaque antes da gente começar a gravar, que esses dias ele estava ouvindo o intervalo da Alfa, que é um pupurri de músicas, e é só em inglês a maioria das músicas. E ele começou a cantarolar ali, tentando seguir o ritmo da música que estava no rádio. Porque ele ouve todos os dias, porque eles repetem meio que a programação, então é os mesmos horários que eu levo ele na escola, que busca na escola, que vai na terapia. Então ele acaba ouvindo sempre aquele mesmo intervalo, né? Então ele começou a associar aquilo e tentar reproduzir, né? Ele tem tentado cantar muito tentado cantar essas coisas. E aí até queria perguntar para a Jaque, assim, que a gente deixou para trás essa questão, como que a música ajuda no desenvolvimento da criança, na questão da fala, na questão até motora, porque eu sei que bateria exige uma coordenação motora muito absurda, eu adoro bateria, mas eu não tenho coordenação suficiente para tocar, né? Como que a musicoterapia consegue ajudar no desenvolvimento das crianças com autismo, né? Principalmente, né? Posso voltar uma pergunta antes dela passar essa? Justamente porque uma tem a ver com a outra. Como que é feita a indicação para os pacientes? Isso, legal. Né? Como que vocês identificam que aquele paciente é o paciente potencial para a terapia? E aí sim, né? Como que é feito aí? Como que acontece o desenvolvimento dentro da terapia de vocês? Bom, normalmente as indicações elas estão aumentando nos últimos meses, tiveram um grande aumento por parte de neuropediatras, né? Então nós temos recebendo também vários pacientes, digo nós, porque outros colegas e eu compartilhamos do mesmo pensamento. Tem se divulgado mais sobre musicoterapia e hoje a musicoterapia é uma das práticas baseadas em evidência científica para pessoas com autismo. Então tem um estudo muito importante, foi feito nos Estados Unidos em 2020, que aí teve um boom, assim, né, de divulgação da musicoterapia. Ela hoje pode contribuir em áreas de comunicação, de socialização, de atenção compartilhada, do brincar também, questões cognitivas, pode auxiliar também em questões escolares, né, no processo de alfabetização ou em alguma dificuldade que o paciente tenha, em comportamentos adaptativos, e também em questões comportamentais, aí a Lara pode complementar também um pouquinho em relação ao uso da música, em questões motoras. Então a gente pode pensar que a música e a música em musicoterapia ela vai acontecer dentro de uma estrutura. Então, para que eu possa fazer essa interação musical, eu preciso dessa estrutura da música. Então, e as pessoas, os indivíduos que estão participando, fazem parte dessa estrutura. E ela permite que eu consiga me expressar dentro dela, mesmo sem utilizar o verbal. Então, apenas com o sonoro musical, apenas através de experiências musicais. Então, além disso, eu consigo compartilhar essa experiência com o outro, seja só com o terapeuta ou em atividades em grupos,
Então, a musicoterapia ela também vai servir como mediadora em diversas situações, dando responsabilidades, por exemplo. Então, o musicoterapeuta pode criar algumas situações em que a criança ou o indivíduo vai ter que esperar a hora dela para tocar, vai ter um momento certo de tocar determinada música. Em músicas, por exemplo, que eu estou tocando violão, a música me possibilita que eu mude a velocidade, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais simples, mas então eu não preciso falar para o paciente, agora corre. Se eu acelerar a música e der um modelo, muitas vezes posteriormente, sem até dar um modelo, ele já vai entender que nosso ritmo ali na brincadeira vai ficar acelerado ou mais lento. A própria música ela já traz todos esses elementos dentro dela, né, na própria estrutura musical. Questões de coordenação motora, o ritmo musical tem um processamento diferenciado, né? Na verdade, a estrutura da música tem um processamento diferenciado em pessoas com autismo. Então, ela vai ter uma percepção diferente e o ritmo da música, ele vai nos dizer em qual momento que eu tenho que tocar. Algumas pessoas que têm dificuldade, como o Vinícius disse que não tem muitas habilidades, né? Mas com treinos, com modelos, alguns pacientes necessitam de alguns recursos visuais, então tem a hora de tocar, tem a hora que não toca. A gente pode colocar esses recursos direto no próprio instrumento, né? Na bateria, por exemplo, a sequência que ele tem que tocar, sejam por números, por letras. Então, nós vamos adaptando todos os recursos para que os objetivos com aquele paciente sejam alcançados. Então, é muito ampla a musicoterapia e, como profissionais, nós podemos criar recursos, né, junto com outros profissionais, dentro das nossas próprias técnicas musicoterapêuticas também, para que facilite esse processo para o paciente. Perfeito! Eu fico encantada, assim, ouvir sobre a musicoterapia, e me lembrou muito um estudo que eu li recentemente, no estudo de 2021. Ele fala assim, é possível uma análise comportamental da música, né? Justamente de 2 analistas do comportamento, um deles também é músico, e aí eles falam exatamente de como que a música tem essa relação direta com a questão emocional, né, que a gente está falando dessa discussão que a gente vem tendo aqui, né? Então, como a música dá condição para alguns sentimentos, igual a Gê deu o exemplo do Heitor, né? O quanto que isso é importante quando a gente está falando de objetivos terapêuticos, a gente sabe que a carga de terapia, quando a gente está falando da neurodiversidade, principalmente no autismo, é muito grande. Então, a motivação, a gente sabe que a aprendizagem, ela acontece de forma fidedigna a partir do momento que ela está associada a algum motivador que faz sentido para o indivíduo. Então, imagina a gente emparelhar, né, associar a música, que na maioria das vezes, e na maioria da história de vida de muitas dessas pessoas, está associada a algum motivador, junto aos objetivos terapêuticos, junto a essa rotina tão grande, né, e pesada de demandas, de aprendizagem, de treino. Imagina trazer a música para perto, né? E é o que eu acho de muito especial na música. A gente tem esse estudo que eu citei, ele traz essa visão com relação à parte emocional, que está muito associada a como a música está ligada com as experiências daquela pessoa, com os estímulos que ela está entrando em contato. E ele também fala da música como um comportamento verbal. E o que é o comportamento verbal? É aquela resposta que ela depende de eu estar em interação para acontecer. Sem o outro, ela não acontece. Então, olha que forte isso quando a gente está falando do espectro, né, do autismo, a questão da habilidade social, a questão de eu ter o outro como um parceiro, realmente, para eu me reconhecer, para eu conseguir comunicar as minhas necessidades. Então, olha que forte aliado que é a música, né? Então, é muito importante mesmo a gente reconhecer a música como essa ferramenta potenciadora de qualidade de vida mesmo. É muito lindo, eu até vou dar interessante, né, Giane? Né? Que loucura isso. Então, eu até me lembrou agora, né? Eu trabalhava na clínica que a Lara está atuando, a Reequilibre. Eu lembro de uma cena muito bonita dela com uma paciente nossa, uma querida, que tem uma dificuldade grande de mobilidade.
E, inclusive, ela ama música e ela quer tocar violão. E a Lara, justamente do lado dela, tocando junto com ela, dando esse apoio, esse suporte, e ela realizada ali, justamente, vai, me arrepia até de lembrar, dela tá conseguindo participar daquele momento, experienciar o que é a música e tocar, né? E é arrepiante mesmo a gente pensar. Outros pacientes também que a gente sabe que amam cantar. Então, o que eu percebo é que os pacientes que gostam, eles esperam assim ansiosamente, né? Pela aula de música. O Léo é assim, não é, O Vini? Léo é assim, o Léo é impressionante. Ele, você fala assim, segunda-feira, ele sai de uma terapia, ele acha que ele faz fono na segunda-feira, e aí aí ele vai para musicoterapia, né, com a Jaqueline. Essa semana só que ele foi na quarta-feira. Mas ele sai na segunda-feira da fono e já fala música, 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 porque ele quer ir para aula de música, né? E às vezes ele está em outro dia da semana que não tem aula de música. E aí ele sai e fala música, música, filha, é só na semana que vem agora, essa semana a gente já teve, né? Mas ele gosta muito e eu acho que esse processo, até combinado com as outras terapias e tal, ele é muito importante e num futuro ele pode até se desenvolver mais, porque eu percebo que muitas crianças no espectro e que tem um nível de suporte menor, né? O nível de suporte 1, talvez, como o Léo é o caso, eles têm uma tendência a ter uma musicalidade muito grande, né? Eu tenho visto várias pessoas, a Jaque até pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Mas é impressionante como eles se desenvolvem com a música e como aquilo é uma coisa que ajuda a regular, até uma coisa que a gente pode explicar, porque aí as pessoas às vezes não sabem o que é desregular, o que é regular, né? O desregular é quando a criança tem uma crise, né? E ela não está regulada em si só, né? Então você, para regular ela, você precisa acalmar ela, você precisa, vamos dizer, colocar no eixo, vamos dizer, para usar um termo mais coisas, a música ajuda muito a regular, e eu acho que tem muito a ver com o que a Lara falou, da questão do sentimento, da questão do reforço ali daquele momento, ou de alguma situação onde ela passou, e até perguntar para a Jaque nessa questão, como você, como musicoterapeuta, sente que a música ajuda a regular melhor as crianças, né? Como que você vê isso dentro do seu dia a dia aí com seus pacientes? Bom, aqui nos meus atendimentos, a música é utilizada também como um fator reforçador para auxiliar nessa regulação, né? Em alguns momentos, depende muito de paciente para paciente, de situação para situação, mas de uma forma geral. Em algumas situações é possível fazer um redirecionamento, né? Claro que o acolhimento dessa criança, mas o redirecionamento utilizando a música como um reforçador, como um fator extra, né, para a criança se acalmar ou, de repente, mudar ali a função que ela está tendo, de algum comportamento inapropriado, de repente, né. Aqui, nos meus atendimentos, eu sempre abordo com as famílias também que as terapias, elas precisam ser prazerosas para as crianças, né? Então, as crianças têm que se sentir bem aqui dentro para que elas consigam se desenvolver melhor. Tanto que quando os pais querem entrar, eles podem entrar, né? A minha porta sempre está aberta. E, justamente, em alguns momentos, já aconteceu da criança ter alguma desregulação com um familiar dentro. Então, nós também, como terapeutas, precisamos servir como modelo para a família, para auxiliar nessa regulação, né, para orientar os pais. Então, utilizando a música, normalmente com algum instrumento que a criança tem mais afinidade, que ela demonstrou que ela tem mais interesse, ou eu já vou saber de qual é a identidade sonora dela, quais são os sons que agradam ela, né, quais são as músicas que agradam ela. Aqui na musicoterapia nós frisamos muito essa questão da identidade sonora do paciente. Então, nós vamos ter todo o histórico sonoro musical, claro que a partir do que os familiares trazem. Então, eu já vou ter aqui no meu repertório alguns sons que agradam, algumas músicas que também a criança gosta muito. Eu vou saber qual o instrumento que ela mais gosta. Então, eu vou redirecionando esse comportamento em alguns momentos, trazendo esses elementos que são agradáveis, né? E depois dando função porque ela está fazendo, ou abordando algumas questões dos sentimentos através de atividades musicais. Então, tenho diversos jogos aqui utilizando a música também, que nós abordamos as questões
emocionais. Claro que depende, né, do nível de suporte que a criança se encontra, então tudo isso é adaptativo também, e tem um olhar individualizado para poder também contribuir em todas essas questões que o paciente apresentar. E acontece, Jaqueline, das vezes eles desregularem em terapia por conta de algum som ou de algum timbre, e aí você precisar fazer esse manejo para regular ele novamente? Isso acontece em terapia também? O que acontece? Normalmente, nos primeiros atendimentos, são oferecidos vários instrumentos, uma maior variedade de instrumentos, para que o musicoterapeuta também vá tendo uma percepção de qual instrumento que a criança vai se adequar melhor, qual ela tem maior afinidade. Então, o musicoterapeuta vai propor alguns timbres também para perceber se ela apresenta alguma aversão ou não. Então, o que já aconteceu dentro da minha prática clínica foi justamente do violão, né? Que normalmente eu canto alguma música inicial, né, com o paciente. Então, ao tocar o violão, a criança já apresentou algumas questões, né, de desregulação. Então, foi possível conduzir, né, esse paciente para um outro instrumento, apresentando um outro timbre, né, e aí depende muito de cada caso, mas já aconteceu sim, principalmente nesse momento inicial, né. Então, por mais cautela que a gente tenha, né, na hora de apresentar algum timbre, é muito importante também nós estarmos atentos, né, por conta de algum timbre que às vezes a família não teve uma percepção antes, porque não tenha nenhum instrumento em casa com aquele timbre semelhante, né, ou por alguma outra situação, mas é possível sim. Por isso que é importante todo esse levantamento anterior, né, feito com a família, para que nós não apresentemos nenhuma música que seja desagradável, que incomode o paciente ou que cause alguma desregulação. Lara, eu queria te perguntar uma coisa. A gente fala muito de autismo e a gente automaticamente pensa em crianças, né? Mas na fase adulta, eu não digo nem pessoas que são autistas e já sabem desde criança, mas eu digo pessoas que estão se descobrindo, então estão tendo diagnóstico agora, seja na adolescência, ou seja, acho que a adolescência deve ser uma fase muito complicada, né? Para os autistas e para quem tem um diagnóstico tardio também deve ser muito complicado. Como é que a música em geral, e não só a musicoterapia, mas como é que a música em geral, ela pode também ajudar nessa transição, nessa fase de adolescência e nessa fase adulta para a pessoa que ou está se descobrindo agora ou está passando por uma dificuldade muito grande, porque aí a gente fala só de criança, o pessoal acha que também agora a pessoa cresce e não tem mais, né? Como é que a gente faz esse trabalho com adolescentes e adultos, né? Eu cito os adolescentes porque eles já são quase adultos, mas é porque é uma fase muito complicada. Todos nós sabemos e passamos por ela, né? Sim. Nossa, ótima pergunta, Vini. Bom, então, quando a gente está falando da experiência musical, ela permite com que a gente entre em contato com algumas questões nossas que às vezes em outras experiências não são tão claras, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje, no exemplo clínico, né, eu atendo uma adolescente, né, que nesse caso ela não apresenta um quadro de TEA, mas eu vou dar esse exemplo só para ilustrar. E dentro de um formato de psicoterapia, então, de sentar e falar sobre alguns assuntos, ela tem um bloqueio. Então, ela tem dificuldade em traduzir o que ela está sentindo, em explanar o que ela está sentindo numa situação. Aonde que eu uso a música? Muitas vezes eu venho a música como um tema da sessão e a gente discute sobre a música. E aí sim ela vem trazendo as visões dela sobre o que ela está sentindo, o que ela vivencia. Então, o que acontece? A música acaba propiciando esse contato com esse eu, né? Então, quer dizer, autoconhecimento de algumas coisas que, em palavras, se a gente for buscar dentro do nosso vocabulário a nossa experiência de vida, às vezes não está tão claro. E a gente estava falando de uma sociedade que falar de sentimento, falar de vulnerabilidade já é um desafio, né? Então, a partir do momento que a gente usa a música como essa ferramenta que, imagina, essa semana mesmo eu fiz um atendimento que foi muito interessante, que é um paciente que gosta muito de sertanejo.
Ele falou para mim que ele gostava muito de sertanejo. E eu percebo uma dificuldade dele de reconhecer as emoções. É um adolescente. E eu escolhi uma música da Marília Mendonça, imagina. Que ele falou que ele gosta dessa. Né? Nossa, é uma sofrência imensa. E olha só, na hora que a gente foi parar pra... Eu falei pra ele, olha só, o que será que essa pessoa tava sentindo quando fez essa música? E ele falou pra mim, olhou assim e falou, Tiara, eu não sei. Olha só. Então, como que esse adolescente provavelmente reconhece as próprias emoções? Se em uma situação dessa, que é uma outra pessoa sentindo, e que a gente tem todo um jeito de executar a música, né? Quando a gente executa uma música da Marília Mendonça de Sofrência, a gente não faz sorrindo. Muitas vezes a gente já faz naquela melancolia. E olha só, e nem nisso ele teve dicas suficientes para reconhecer uma emoção. Como que ele em si consegue reconhecer? Né? De novo, não é uma questão de capacidade, mas uma questão de processamento de autoconhecimento mesmo, que a música pode ser essa ferramenta. Né? Então, quando a gente está falando de amadurecimento, a gente está falando também de propiciar autoconhecimento para essa pessoa. E a música pode ser esse ambiente para que isso aconteça de uma forma um pouquinho mais leve, talvez. E quando a criança ou o adolescente não é funcional, às vezes não é verbal, isso é mais difícil ainda da gente trabalhar, né? Tá, já que eu vou trazer um pouquinho da visão da psico, aí depois a gente engata na música. Quando a gente está falando de comunicação, por exemplo, a gente tem várias formas, né? Então, eu entendo que a música, a experiência musical, ela é inclusiva justamente por isso. Que não necessariamente a gente precisa ter o aparato vocal, né? Para experienciar, ou mesmo o aparato auditivo para experienciar a música. Então, a gente fala que o silêncio é música, vibração, né? Então, tem casos que a gente vê que não tem uma deficiência, uma pessoa com deficiência auditiva importante, que ela experiencia a música pela vibração do instrumento. Então, a questão da comunicação alternativa, né, dos comunicadores aí. Então, olha só, dentro da análise do comportamento verbal, e aí eu começo a falar sobre termos, se deixar eu ficar aqui falando, mas a gente tem uma questão que é o intraverbal, né? Então, aquela questão de pergunta e resposta, o diálogo. E na música a gente tem muito o de completar a frase da música. Porque aí a pessoa já começa a ter a intenção de que, opa, ela falou uma coisa e ela tá esperando alguma coisa de mim. Nem se for um nem se for um comunicador de cantar, ou qualquer coisa que valide essa interação, já está sendo extremamente válido para a comunicação, para a interação social. Então, a música como aliada e como meio de comunicação também, né? Perfeita a colocação da Lara. Complementando que dentro da musicoterapia nós temos experiências musicais em musicoterapia. Então, que elas são divididas entre improvisar, então tem a questão da improvisação, recriar, então esse termo é diferente de recreação, então é recriar, então recriar algo que já existe, né, ou executar algo, a composição e também a audição. Então, os pacientes, eles podem também aqui comigo, né, dentro da musicoterapia, compor as suas próprias canções. Então, às vezes eu dou um suporte harmônico ou melódico, ou só o ritmo, ou primeiro o paciente traz algum tema e depois a partir daí é feita uma composição, ou até mesmo uma recriação dentro de uma melodia que ele já gosta, de um sertanejo, ou de alguma outra canção que ele já tem ali, que ele gosta muito e que ele deseja utilizar, né? E para pacientes que não são verbais, nós utilizamos também da comunicação alternativa. Então, com itens que representem, né, as funções, os itens que ele deseja colocar na música. Para pacientes com dificuldades motoras, nós temos disponíveis alguns programas, alguns sistemas que o paciente vai compondo, a câmera faz a leitura de onde o olho do paciente está se dirigindo. Então, ele pode fazer a própria composição só olhando para as notas musicais, né? Só olhando para qual palavra ele quer
para compor a música. Então, isso já existe, né? E é muito utilizado por diversos colegas também que atendem pacientes que têm umas dificuldades motoras maiores, né? Então, é bem amplo. Então, dentro da musicoterapia, nós também utilizamos comunicação alternativa, também utilizamos elementos mais estruturados quando necessário, quando não é necessário, quando não for objetivo, utilizamos técnicas mais improvisacionais. Então, dentro de uma improvisação, a hora que eu vou tocar e paro, às vezes o paciente eu vou pedir para ele, claro, que completar alguma canção, como a Lara exemplificou, mas também para ele ter uma resposta tocando o instrumento, ou fazendo algum ritmo, ou criando. Tudo isso é registrado também durante os atendimentos, para que a gente vá também que a gente possa medir, né, esse desenvolvimento do paciente. E, aproveitando a Lara como psicóloga, no caso de uma composição, né, eu posso levar para a psicóloga dele, falar, olha, durante a sessão de musicoterapia, a gente estava abordando isso, o paciente compôs essa música, e aí a psicóloga vai complementando também o meu trabalho, o meu complemento dela, né? Então, é algo, assim, fundamental ter essa parceria, né? Porque eu também sei que dentro da minha formação de musicoterapeuta, eu não tenho uma formação em psicoterapia, então eu preciso do outro profissional para complementar e para que o paciente se desenvolva melhor, né? Eu acho que o objetivo de todos é que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Que ele tenha ganho, se desenvolva. Então, essa troca é fundamental. A gente tem falado muito sobre isso, né? Desculpa, Lara, a gente tem falado muito sobre isso nos outros episódios, da importância que é você ter uma estratégia definida e que todos ali envolvidos nas terapias tentem alcançar os mesmos objetivos, sejam os objetivos daquele momento. Porque hoje você tem esse determinado objetivo, amanhã esses objetivos podem mudar de acordo com algum comportamento do paciente, né, da criança, né? Então a gente tem ouvido muito isso, essa questão da importância de todas as terapias trabalharem de forma integrada, né? É super importante para o desenvolvimento mesmo, né? E você também não correr cada um para um lado, na verdade, todo mundo correndo para o mesmo, atingir o mesmo objetivo. Lara, você ia complementar alguma coisa? Desculpa te cortar. Imagina, Vini, eu ia dar mais um exemplo, a Jaque falando dessa composição, né? Como um time mesmo que está ali a favor da qualidade de vida daquela pessoa e do ambiente, dos integrantes, né? Das pessoas com que ele convive. Mas tem um exemplo também de um caso clínico que eu acompanho, que a gente tem uma questão de rigidez cognitiva e comportamental quanto à imprevisibilidade. Então, teve uma questão de uma viagem que esse paciente ia fazer e que ele precisaria parar e ficar horas no aeroporto e que poderia acontecer imprevistos nesse meio tempo. Então, a gente pediu ajuda. Nesse caso, poderia ter uma ajuda da musicoterapia no sentido de vamos fazer talvez uma trilha sonora para esse momento, pensando que, nesse caso, né, a música é motivadora para esse paciente e para ajudar nessa previsibilidade, talvez uma música temática dessa viagem, né, que a partir lá do aeroporto a gente já poderia ir cantando a música, e a gente como equipe terapêutica, a TO, a físio, né, a equipe da psicologia e a musicoterapeuta em conjunto, para todo mundo de alguma forma trabalhar a previsibilidade para quando chegar no dia ter menos chance de alguma desregulação diante desse processo, né, desse episódio. Então, olha só, é uma visão e é uma habilidade que a musicoterapia tem, né? Eu falo que muitas vezes, eu acho muito importante pontuar isso, muitas vezes me procuram, Lara, musicoterapia, tal. Eu falo, gente, olha, a minha prática não é musicoterapêutica, né? Então, o que embasa a minha prática é a psico. E aí eu uso a música como musicista, eu uso a música a favor de alguns objetivos terapêuticos da psicologia, que é diferente da musicoterapia, né, Jaque? Então, às vezes, eu percebo esse conflito. Opa, uma psico que usa música, né? Ou um educador musical que se dedica ali à educação musical inclusiva. É musicoterapia? Então,
eu sempre tento diferenciar essa minha prática, porque a psico e a musicoterapia, elas estão muito juntas, eu entendo que elas cresceram bem paralelas, né? Bem companheiras umas das outras. Mas cada um tem a sua forma de avaliar e seus objetivos quanto à queixa daquele cliente. Acho que é até bacana falar sobre como que é a formação do musicoterapeuta, né? Existe um curso específico de musicoterapia, né? Fala um pouquinho pra gente, Jaque, como que é isso. Aqui no Brasil existem cursos de especialização, de pós-graduação ou de graduação em musicoterapia, tá? É muito importante que esses cursos sejam reconhecidos pela UBAN, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia. Então, nossa profissão está em processo de regulamentação, ela ainda não é regulamentada, mas nós temos nos estados associações que representam os musicoterapeutas, que nós estamos cadastrados, né? Então, nós temos um número de registro como profissional, e tem a UBAN, que é a maior, que abrange todas essas associações. Então, o profissional musicoterapeuta, ele precisa ter a formação de nível superior, seja ela pela graduação ou pela pós-graduação, tá? E é muito importante que seja reconhecido pela UBAN. Os cursos de especialização, eles precisam ser presenciais. Dentro da grade curricular existe a etapa do estágio também, que é fundamental. Então, é muito importante que as pessoas verifiquem antes de iniciar o curso se está dentro, né, desses requisitos, porque já tiveram alguns casos próximos que fizeram alguns cursos online ou cursos que não eram reconhecidos, e posteriormente essas pessoas, elas não podem exercer a profissão, né? E uma dúvida que a Lara apresentou, que eu acho que é muito importante, a confusão entre educação musical e musicoterapia. Muitas pessoas ainda não conseguem ter uma visão da diferença entre uma e outra, da educação musical especial para a musicoterapia, enquanto que o professor de música, o educador musical, ele tem como objetivo principal de que a criança ela vá adquirir as habilidades musicais, né, e que aprenda a tocar algum instrumento, ou de que ela conheça a história musical. A musicoterapia vai ter o objetivo direcionado para a área da saúde, tá? Enquanto que na educação musical é levado em conta a estética musical, né, de que as crianças cantem afinado, que toquem afinado. Na musicoterapia isso não é considerado como prioridade. Eu não quero dizer que na sessão de musicoterapia a criança não vai adquirir habilidades musicais. Muitas acabam adquirindo, porque eu estou trabalhando com música, né? Estou utilizando a música como recurso, mas está sendo como algo secundário, não está sendo meu objetivo primário nesse caso, né? E também os educadores, eles também podem ter objetivos que não são musicais, principalmente no caso da educação musical especial. Mas o que realmente diferencia a educação musical, né, dos educadores musicais dos musicoterapeutas é a forma de avaliar, de analisar, de entender esse processo musicoterapêutico, né, de como que a música do não musical, né, passa para algo que é não musical, que é o que acontece dentro dessas experiências musicais em musicoterapia. Deixa eu levantar uma questão aqui. Até a Jeane tinha preparado uma pergunta um pouco diferente. E teve um amigo meu que a gente se encontrou agora no feriado, no feriado em outubro, e ele comentou comigo que quando ele ouve música, ele vê cores, né? Então, assim, é como se ele estivesse vendo a melodia em forma de cores. Então, a gente estava ouvindo uma música e ele falou, eu estou vendo mais ou menos uma questão esverdeada aqui, né? É como se fosse a aura da música. Ele enxerga como se fosse a aura da música. É muito engraçado, assim. Eu falei, não, como é isso, né? Eu achei muito engraçado. É o Gabriel, vou falar o nome, porque ele vai assistir o programa. E ele falou que é muito engraçado isso, né? Até a gente ficou debatendo um tempão ali, né? E aí a Jane levantou a questão do... Né? Faz a pergunta você, Jeane, faz, né? Vou fazer, porque essa é uma curiosidade, na verdade. Eu lembro que eu já conversei até com algumas pessoas relacionadas a músico para entender sobre isso. Tem se falado muito sobre esse efeito da música, até de uma forma negativa, associando certos timbres, certas músicas aos efeitos das drogas ilícitas.
E isso me causou até assim, eu até assustei na época, porque era na época que eu estava fazendo a minha formação de yoga, e ele fala justamente de algumas músicas que a gente usava no yoga, que trazia uma questão transcendental aí para ele, não sei. E isso me assustou demais. Falei, gente do céu, como assim, né? Como que a música pode ter esse poder? Realmente isso acontece? Explica pra gente, as duas acho que podem trazer um pouquinho a visão de vocês sobre isso, mas é uma coisa que me assustou. E eu vi um vídeo recente de um menino justamente falando isso, que ele falou, eu não preciso mais usar drogas, agora eu escuto música tal que eu fico bem. Eu falei, como assim? A reação química no cérebro, né? A reação química no Exato. cérebro que a música pode gerar, né? Tanto positiva como negativa. Conta aí pra gente, quem quer começar? Eu lembro dessa fase aí, mais ou menos, que virou um tema polêmico, né? Tá, então, vou dar minha perspectiva a partir da psico, tá? Então, questão da neuroquímica que acontece no contato da música, até onde, aí a Jaque pode contribuir, por favor, Jaque, mas quando a gente tá falando de uma experiência positiva, aí sim, né, endorfina, enfim, mas aí, ainda nesse artigo que eu comentei com vocês, tem uma pontuação de que a música, ela não teria o potencial de eliciar, né, de causar emoções ou sensações por si. De algum momento ela foi associada a alguma coisa que causou aquilo. Um gatilho, Então, né? é algum gatilho. Então, vamos pensar. Não sei qual será a experiência desse exemplo, né? Desse menino que deu o depoimento. Será que ele já chegou ao ponto de consumir a droga ouvindo a música? E aí, depois, sem ter, né, a droga, enfim, a substância que ele usa, a própria música já elicia sensações que antes ele experienciava com a substância. E aí a música ela foi associada a isso e hoje ela é um gatilho para aquela sensação, né? A gente tem um aspecto cultural também, que influencia muito na nossa perspectiva e na nossa experiência com alguns estímulos. Então, por exemplo, o que a gente fala, quando eu falei Marília Mendonça, todo mundo já, nossa, que sofrência, que coisa. Por quê? Porque culturalmente a gente já está associando uma coisa a outra. Então, será que essas pessoas, sabendo que essa música talvez dá condição para essa sensação de êxtase e tal, já não estão ouvindo? Ao ouvir a música, ela já não tem esse gatilho, né? Então, tem toda uma questão que vai além do próprio estímulo no cérebro. Porque a gente realmente, como cada um tem uma história de vida, cada um tá imerso num contexto, é difícil a gente tirar isso dentro de uma análise quanto ao que causa, né, um estímulo na gente. Então, essa é a minha perspectiva, assim. E você, Jaque? Eu não tive acesso a esse vídeo, mas complementando, né, do que eu conheço, tá? Vou me aprofundar posteriormente, até para poder partilhar melhor com vocês. Mas eu também acredito que depende muito da experiência do indivíduo em relação àquela sonoridade, né? Tem alguns estudos, por exemplo, que apontam que música clássica acalmam crianças, né? É verdade isso? Acontece com todas as crianças? Com todas? Não, depende. Depende da experiência daquela criança com aquela música. Para algumas crianças, elas ficam mais tranquilas com músicas que são um pouco mais até agitadas para outros, né? Então, depende muito da experiência do indivíduo com aquela música, com aquele tipo de som, né? É claro que tem alguns sons que, para a maioria, acaba trazendo um pouco mais de alegria, né? Tem toda a questão cultural, que também varia de região para região, aqui no Brasil, né? Então, tudo isso é considerado, né? Mas, dentro da musicoterapia, a gente pode pensar que tem músicas que podem fazer mal? Tem. Depende do paciente, né? Depende daquela identidade sonora daquele paciente. Então, tem músicas que podem acabar trazendo
algum sentimento de tristeza, algum sentimento negativo, né? Então, não são todas as músicas que fazem bem, mas vai depender também, do meu ponto de vista, de cada indivíduo. A gente tem a nossa memória afetiva, tanto com sons, sabores e cheiros, né? A gente tem a nossa memória afetiva. E aí, só uma pergunta aqui rápida também. Quando a gente fala das crianças autistas e tal, e fala da musicoterapia, elas ajuda elas a criarem uma memória afetiva, né? Para quando elas forem mais velhas e na hora que tiver o desenvolvimento delas e elas já estão numa fase adulta e elas ouvirem determinadas músicas e criar uma memória afetiva positiva em relação àquela fase que ela viveu nas terapias, né? Tanto como nós criamos aí do ambiente que a gente vai, aquele cheiro, a música e tal. Nas crianças autistas também funciona da mesma forma quando quando elas chegam à fase adulta, nessa memória afetiva da musical? Nós podemos pensar que a criança ela é um ser em crescimento, né, em desenvolvimento. Então, diferente de nós adultos que já temos, claro que nós, né, continuamos nos desenvolvendo, mas nós já temos uma identidade sonora, uma identidade dos cheiros, dos gostos mais definida, né? Então, é muito importante que também a gente tenha a responsabilidade do que a gente está oferecendo para as crianças, porque tudo vai contribuir para o desenvolvimento dela e posteriormente na fase da adolescência e na fase adulta, né? Então, pode-se sim, lá na fase adulta, a criança ter recordações, obviamente, de um momento que foi prazeroso para ela, de uma música que trouxe alguma alegria, ou até de uma composição, né? De algo que signifique para ela, para a identidade dela, algo que seja muito importante, né? Então, a responsabilidade como terapeutas, né, em proporcionar músicas, né, ritmos, timbres para a criança é muito grande, tanto na Lara, que usa a música, né, como um recurso aí dentro da psicologia, quanto para os musicoterapeutas, porque a identidade sonora dessa criança está em formação. Então, tudo que eu propor vai passar a fazer parte dessa identidade, né, e consequentemente, ela vai levar para o desenvolvimento da vida. Maravilha. Gente, a gente já está estourando o nosso tempo aqui. Eu queria que vocês fizessem só uma consideração final aí e falar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, quando elas devem procurar a musicoterapia, né? E tendo ou não um diagnóstico de autismo, né? Como a gente também está focado no autismo no podcast, quando que elas devem procurar tanto a psicologia com auxílio da música, né, da Lara, como a musicoterapia. Qual que é a dica que vocês dão para as famílias que ou estão em busca de um diagnóstico ou têm um diagnóstico recente, para saber se elas realmente, se isso é para elas ou não, né? Quando elas deveriam procurar essa especialidade? Vamos começar pela Jaqueline, então. Bom, os pais, os responsáveis, podem procurar a musicoterapia a partir do momento que eles percebam algum atraso no desenvolvimento, né? Mesmo sem ter nenhum diagnóstico fechado. Nós sabemos que em alguns casos esse processo de diagnóstico é longo, mas quanto antes nós começarmos com a intervenção, é melhor para o desenvolvimento da criança. Então, a criança não precisa ter gostos musicais, ou ter facilidades musicais, ou saber tocar algum instrumento. Na musicoterapia, isso não é pré-requisito, né? Então, crianças com hipersensibilidade devem procurar um musicoterapeuta também. Muitas famílias associam que, por conta da hipersensibilidade, devem excluir a música, né, ou os elementos musicais, já que a criança tem essas questões. Mas, pelo contrário, a criança pode buscar um profissional, os pais podem buscar um profissional também para receber orientações, né, para que a musicoterapia possa ajudar no desenvolvimento de diversas questões aí que estejam envolvidas, sejam elas a comunicação, a interação social, o desenvolvimento da fala, questões comportamentais. Então, engloba todos esses elementos e muitos outros. Eu queria dar um recado, Vini, eu acho que agora para os profissionais, né? Porque já completou tudo quanto esse recado junto às famílias.
Eu, como psico, eu entendo que exatamente a questão da memória, né? A gente está formando memórias e é tempo de vida, é tempo daquela família, é tempo daquela pessoa que está ali na frente da gente, buscando qualidade de vida, e que a gente também busque a nossa versão como terapeutas daquilo que vai favorecer a memória e o crescimento daquela pessoa. Então, a música como essa ferramenta, seja você, enfim, o musicoterapeuta, ele tem toda essa expertise, mas se a gente está falando de uma fono, se a gente usar a música como algo motivador ali, uma físio, na dança, enfim, né, a psico para a gente trazer essas questões emocionais de comportamento. Então, por que não ter a música como uma ferramenta? E às vezes a gente sai da nossa zona de conforto como terapeutas, de ter que cantar, de às vezes ter que aprender uma música, criar uma música, fazer paródia, mas tudo isso pensando que a gente está favorecendo uma aprendizagem de algo que faz a diferença para a vida daquela pessoa e da família dela, que vai ficar para ela, vai fazer parte dela a partir de agora, né? Então, eu dou esse recado para os terapeutas, para os profissionais, assim, se desafiem a ter esse contato com a música ou com outros recursos que trazem essa ludicidade e essa leveza, a fim dos objetivos terapêuticos realmente fixarem, fazerem sentido para aquela pessoa. Então, e a música, ela é especial por isso. Então é isso, gente. Maravilha. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, o tempo de vocês, né, para falar um pouquinho sobre psicologia e música e musicoterapia, né, e como isso é importante. Realmente a gente aprendeu muito e viu como é importante a gente trabalhar com a música e como isso ajuda no desenvolvimento dos nossos filhos e, enfim, dos indivíduos em geral. A gente fala muito dos nossos filhos porque estamos aí, né? Mas eu agradecer muito, Giane, mais uma vez aí, obrigado aí pela parceria. E também os nossos ouvintes, nossos espectadores, a gente vai deixar no Instagram o arroba tanto da doutora Jaqueline como, acho que não doutora, né? Da Jaqueline, como da Lara, é uma mania de falar. Vamos deixar o arroba delas no Instagram lá, para quem quiser seguir elas, né? E também para entrar em contato, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre esses processos. E também deixar os nossos contatos aqui na tela, né? Os contatos do nosso Instagram, do nosso WhatsApp, nosso e-mail, também deixar aqui na tela. Agradecer também ao Vitor, nosso editor, né? Vitor Rocha, que é nosso editor. E dar um tchau aí para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. Até a próxima, e mais uma vez aí, obrigado, Jaqueline, obrigado, Lara. E a gente se vê, talvez a gente se veja numa próxima aí, de repente marcar mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Eu que agradeço, foi um enorme prazer também estar aqui com você.